Fala pessoal do curso de inglês Mário Vergara 3.0, aqui é o Mário Vergara e hoje está começando mais uma aula sobre o conto My Lord Bag of Rice, mais uma aula de inglês. Essa é a nossa aula 16, nossa aula 16 aqui do curso dentro do módulo 3. Então, sem muitas delongas, para não deixar a aula muito longa, vamos direto aqui para a quarta parte do conto My Lord Bag of Rice. Deixa eu aumentar aqui. Vou deixar primeiro, vamos lá para a parte. Vamos lá para a parte do texto frase a frase. Deixa eu aumentar. Vou colocar aqui o tamanho 300. Vamos mais 390, 400. 400 é um bom tamanho, vocês conseguem ver? Então eu vou aumentar aqui um pouquinho aqui. Vou deixar a minha câmera um pouco menor, preparações aqui. E é isso aí. Vamos lá, tá? A gente tem o nosso quadro negro aqui, caso a gente precisar. Então, vamos lá, pessoal. Como sempre, modo aula total. Fecha o Facebook, fecha o WhatsApp, desliga a televisão, se tranca no quarto. 100% focus on what you are doing. Ou seja, 100% de foco no que você está fazendo para você aproveitar o máximo possível dessa aula, tá? Então, vamos lá. My Lord Bag of Rice, Part 4, linha por linha, tá? O texto de hoje vai começar falando o seguinte. Where had the dragon gone in such... Não. Where had the dragon... Já estou indo para outra linha. Where had the dragon gone? Não tem mistério aqui, tá? Onde tinha o dragão ido? Nenhum mistério aqui. Vocês já aprenderam essa coisa do had, to gone. Claro que a gente tem o where aqui. A gente pode até destacar. A palavrinha muito importante no inglês. Significa onde, tá? Mas essa frase não tem mistério. Where had the dragon gone? Onde tinha o dragão ido? Lembrando sempre, seu objetivo é aprender o sentido das frases e o que o texto está dizendo, não é entender por quê. E, por que é gone, Mário? Porque é assim que se fala, onde o dragão tinha ido. Where had the dragon gone? E você aprende isso, internaliza isso, né? E aí no treino você vai absorver ainda mais, tá? Então, onde que o dragão tinha ido? E aí ele vai falar... In such a short space of time. Essa frase é muito legal. In such a short space of time. Em um espaço de tempo tão curto. Por que essa frase é legal? Porque é o seguinte. A short space of time não tem mistério. Space é espaço. Space of time é espaço de tempo. Short significa curto. Tá? Curto é short. Então, a short a short space of time. Um curto espaço de tempo. Agora, o destaque, né, é esse such. Such. Quando você usa essa estruturazinha aqui, ó, o such ele dá uma ênfase. Então, normalmente vai ser such a alguma coisa, né? Tipo assim, such a short space of time, such a person, such a não sei o que. Ele dá uma ênfase. Então, uma coisa é você falar, né? Vamos tirar o such daqui, ó. Uma coisa é você falar assim, ó. Onde o dragão tinha ido? In a short space of time. Isso aqui é em um curto período de tempo. In, tipo de em, né? In a short space of time. Em um curto período de tempo. Ou um espaço de tempo curto. Tá? Agora, se você botar o such a short space of time, é tipo assim, em um período de tempo tão curto. Esse such dá uma ênfase, tá? A gente vai ver mais dele lá na aula do Vocabulary Booster. Né? Deixa eu até conferir aqui realmente que ele tá lá. Sim, ele está lá, mas essa estrutura você tem que se acostumar. Então, a short space of time, um espaço de tempo curto. Such a short space of time, um espaço de tempo tão curto, tá? Vou até marcar such a short space of time. Vou marcar tudo de azul aqui mesmo, vamos lá. Such a short space of time. Tão... Ops, não, vou marcar de azul, não é para tirar o negrito. Vamos lá, ok. Então, onde que o dragão tinha ido? Lembra que ele passou assim pelo dragão, aí ele olhou para trás e não tinha mais dragão. Então, ele falou, o que aconteceu com o dragão? Tá? E aí ele vai falar, aí ele vai começar a se indagar. Ele fala assim, or had it transformed itself into this man? Or had it, ou tinha ele, né? Ele tá falando do dragão, então ele não usa he, ele não usa she, ele usa it. Então, ou tinha ele transformed itself into this man, transformado a si mesmo neste homem, tá? Primeira coisa, itself é ele mesmo, então itself é ele mesmo, mas olha só que legal, eu coloquei a si mesmo, ele mesmo, porque o que acontece? Quando você está falando olha, isso aqui é muito legal, quando você está falando do ser humano masculino, né, e você vai se referir a ele, né, você fala, não, quando você está falando de um homem, você fala he, né, quando você está falando de uma mulher, você fala she. Quando você está falando de um dragão ou de um objeto, você fala it. Agora, então, he, she, it. Agora você quer dizer assim, ó,
ele mesmo. Como é que você vai falar? Você vai falar himself. Então, ele é he, ele mesmo é himself. Ela é she, ela mesma é herself. Então, himself, ele mesmo, para um homem. Herself, ela mesma, para uma mulher. Agora, se você está falando de um dragão e você quer falar ele mesmo, ou se referindo ao dragão, você não fala himself, você não fala herself, você fala itself. Tá vendo como tem lógica o negócio? He é himself, she é herself, it itself. Então, aqui tá falando transformed itself. Transformou ele mesmo, transformou a si mesmo into this man, neste homem. Ah, mas por que usou into aqui? Que esquisito. Porque é o seguinte, tem uma estruturazinha no inglês que é transform into, que seria tipo transformar-se em. Então aqui o cara, né? Transformed seria transformou em, transformed into, transformou em this man, este homem, seria transformou neste homem, transformed into this man, transformou, né? Tipo assim, it transformed, ele transformou. Só que daí assim, ele transformou a ele mesmo, então é tipo it transformed itself, então ele, o dragão, transformou ele mesmo into this man, neste homem. Entendido? Creio que está entendido, tá? Então é uma indagação, ele está pensando, ou ele tinha transformado a ele mesmo neste homem, né? Or had, ou tinha ele, transformed itself, transformado a si mesmo, into this man, neste homem. E aí depois ele pensa, and what did the whole thing mean? E essa frase é muito legal. E o que tudo isso, né? The whole thing, vocês já aprenderam isso aqui, the whole, né? Deixa eu conferir aqui certinho, beleza? Então tá. The whole thing significa thing é coisa. The whole thing seria a coisa toda. Mean significa significar, né? Mean é o verbo significar. Então o que a coisa toda significava? Só que tem um destaque aqui muito legal que eu vou precisar tirar um tempo para explicar para vocês. É esse did. What e o que é que, né? E o que did the whole thing mean? Esse did, porque o que acontece? Vamos pegar esse aqui, né? Vamos pegar o nosso quadro negro. Pensa assim, ó. Cadê o nosso quadro negro? Tá aqui. Pensa assim, se você fizer uma frase assim, você quer perguntar, né? And what, vamos tirar o did, e o que a coisa toda significava. And what did the whole thing mean? Aí você pensa, pô, a frase não devia ser assim? And what the whole thing mean? Não devia ser assim? Por que colocou esse did aqui? O que é esse did que não tem nem tradução? É o seguinte, agora preste muita atenção, que essa é uma parte muito importante dos nossos estudos, tá? Vamos dizer que você quer dizer assim, ó, eu até anotei aqui para não confundir a cabeça de vocês, tá? O que ele quer de mim? Você vai como é que você faz a pergunta, o que ele quer de mim? Você vai perguntar assim, what? Você vai, ó, what he wants from me? O que ele quer de mim? É assim que você faz? O que ele quer de mim? What he wants from me? Não. Essa não é a forma certa de fazer a pergunta, tá? Embora pareça, ó, o que ele quer de mim. Para fazer uma pergunta em inglês, você precisa usar um verbo auxiliar. Então, esta pergunta aqui, você vai usar o verbo auxiliar does, tá? Nessa pergunta aqui que eu estou mostrando para vocês, só presta atenção aqui. Então, e aí a pergunta vai ficar assim, ó, você vai tirar o S daqui e vai ficar assim, what does he want from me? O que ele quer de mim? What does he want from me? Coloca isso aqui no seu Anki depois, tá? O que ele quer de mim? Se você quiser anotar isso aqui para colocar no seu Anki, anota, tá? What does he want from me? Tem outro exemplo que eu peguei aqui, tá? Vamos dizer assim, ó. O que ele tem a dizer? What, né? Tipo, what does he have to say? É assim que você pergunta. O que ele tem a dizer? A forma errada de perguntar, que muita gente pode pensar, é what he has to say. What he has to say. O que ele tem para dizer. What he has to say. Parece que faz lógica, mas você tem que usar o verbo auxiliar. Então, what does he have to say? Né? O que ele tem a dizer? What does he have to say? Então, o que ele tem a dizer? O que ele tem a dizer? What does he have to say? What does he want from me? Agora é o seguinte, se você quiser fazer essa mesma pergunta, tá? Essa mesma pergunta no passado, você pode colocar isso aqui no Anki, os dois, tá? Você vai ter que usar, em vez do does para fazer a pergunta, você tem que usar o did, que é outro verbo auxiliar. Verbo auxiliar é assim, um verbo que não serve para nada, ele tem que estar lá só para fazer a pergunta. Então, esta frase aqui, what does he want from me, tá? Você vai ter que fazer o seguinte, você vai ter que usar o did e colocar assim, ó. What did he want from me?
tá? Did he want from me? What did he want from me? Isso aqui seria o que ele queria de mim, né? What did he want from me? O que ele queria de mim? Se você quiser anotar e colocar no seu Anki, manda ver. Mesma coisa nesta frase aqui. What does he have to say? O que ele tem a dizer? Se você falar assim, ó, What did he have to say? Você está falando, what did he have to say? Você está falando o que ele tinha a dizer, né? O que ele tinha a dizer. What did he have to say? Tá? Então é o seguinte, gente. Eu quero, presta muita atenção agora. Eu não quero que você aprenda a regra. Eu quero que você aprenda frases prontas para que naturalmente você depois vá deduzindo o que é certo e o que não é certo no inglês. Então aprende essas frases prontas. Ah, mas por que não? Não pergunta por quê. Aprende as frases prontas. What does he want from me? O que ele quer de mim? What did he want from me? O que ele queria de mim? What does he have to say? O que ele tem a dizer? What did he have to say? O que ele tinha a dizer. Ok? Aprenda essas frases, coloca no seu Anki. Agora, voltando ao texto, a pergunta é And what did the whole thing mean? Então, é a mesma lógica. Igual what did he have to say? O que ele tinha a dizer? What did he want from me? O que ele queria de mim? And what did e o que? Aí eu uso o did para fazer a pergunta no passado. A coisa toda, the whole thing mean, tá? É assim que se faz a pergunta. Eu sei que parece complicado, tá? Mas com o tempo você vai pegando aí a coisa de fazer perguntas no passado. Você vê que o verbo aqui, mean, também nem fica no passado, tá? Eu vou até marcar aqui, the whole thing, a coisa toda, né? Tudo isso, a coisa toda, só para destacar, tá? Vamos colocar um mean aqui também, que o mean acho que é legal para vocês pegar, tá? Entendido? Lembrando que no Vocabulário Booster a gente sempre tem um reforço disso aí, mas eu já passei um reforço aqui através dessa parada aqui. Então, essas frases vocês podem anotar para colocar no nome de vocês, ok? Vamos lá. Próxima frase, vai falar o seguinte, tá? Então isso aqui ele estava tudo se indagando, né? Onde que o dragão tinha ido em tão pouco tempo? Será que o cara se transformou no dragão? Será que o dragão se transformou nesse homem? E o que essa coisa toda significa, tá? Aí vai falar o seguinte, While these thoughts passed through his mind. Essa frase é fácil, tem umas palavras novas, né? Que a gente pode ver aí. Primeiro, while, muito importante, significa enquanto, tá? While, né? While é enquanto, durante, é quando alguma coisa está acontecendo. Então, enquanto these thoughts, estes pensamentos, these thoughts, estes pensamentos, passed, passaram through his mind. His mind é a mente dele, agora through é a palavra de destaque aqui, tá? Muito importante. Through é através, é difícil falar, né? Through, tá? Mas conforme você for escutando, você vai pegando a pronúncia dela. Mas é muito importante você saber. Essas duas palavras aqui, ó, while e through, são muito usadas, você tem que saber. Claro que você tem que saber todas, né? No final das contas, mas importantíssimo, tá? Você tá ligado. Então, a frase não tem mistério, não tem explicação. É só você comparar aqui que você vai entender. Então, enquanto esses pensamentos passaram through his mind, através da sua mente, uma vírgula que faltou, tá? He had, próxima frase, he had come up to the man on the bridge. Come up, ele tinha on the bridge, na ponte, agora o destaque é come up to the man. Ele se aproximou do homem, né? Na realidade, ele tinha se aproximado. He had come up. Ele tinha se aproximado do homem. O destaque é come up to, tá? Come up to significa aproximar-se de. Come up to the man. Aproximar-se do homem, tá? Come up to, a gente vai ver também um pouquinho mais de exemplos disso aqui no Vocabulário Booster, mas importante agora você entender o sentido. He had come up to the man on the bridge. Ele tinha se aproximado do homem na ponte. E aí depois fala and addressed him. Isso aqui é muito legal. And addressed him. Deixa eu ver se está até tamanho diferente aqui. Vamos diminuir esse tamanho. Vamos ver aqui. And addressed him. E o abordou, tá? Aqui é o seguinte. Addressed him. Isso aqui é muito legal. Esta palavrinha aqui, addressed. Vamos colocar aqui. Addressed him. Vamos marcar. O abordou. Esta palavra address, né? Address. Escreve assim, ó. Address, tá? Address pode significar endereço, né? My address é meu endereço, a rua onde você mora, o seu endereço físico, onde você mora, né? Onde está a sua casa. Mas existe também o verbo address. Você pode address someone. Você pode someone é alguém. O que é address someone? É você se abordar alguém, você se
seu endereço, você se endereçar a alguém, é quando você aborda alguém, quando você se dirige a alguém, quando você fala com alguém. Então, quando fala assim, que ó, he had come up to the man on the bridge, ele tinha se aproximado do homem na ponte, e aí ele addressed him, no passado, né, ele addressed him, significa ele se endereçou ao homem, ele abordou o homem, ele se dirigiu ao homem, ele falou com o homem. Então, quando você address alguém, você se dirige a essa pessoa, você fala com essa pessoa, você aborda essa pessoa. Entendido? Muito usado, né? Quando você aborda ele, é addressed him, tá? Abordar ele, addressed, não é addressed he, addressed his, não, addressed him. Abordou ele, ok? E aí ele vai falar, o Hidesato começou a falar com o homem, né? É muito legal, alguns dos áudios que a gente gravou estão encenados, assim, então muda um pouquinho a voz, nem todos, mas é bem legal, você vai ver, tá? E aí ele fala assim, was it you that called me just now? Was it you that called me just now? Foi você, desculpa, was it you that called me, que eu perdi essa lição. Foi você que me chamou agora há pouco, tá? Primeiro, was it you? Isso aqui é muito legal. Então é o seguinte, foi você, tá? Por que isso aqui é muito legal? Porque, como é que fala assim? Foi você? Isso aqui é uma pergunta, mas como é que você fala foi você sem ser uma pergunta? Então é o seguinte, foi você... Cadê o nosso quadro aqui, tá? Seguinte, quando você fala assim, ó, quer dizer, foi você vai falar assim, ó, it was you. Isso aqui não é uma pergunta. Foi você que blá 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 blá. It was you that nananana. It was you who não sei o que, tá? Então, it was you significa foi você. Se você até colocar no só isso aqui, it was you, foi você, pode colocar. E quando você vai fazer uma pergunta, com, tipo assim, foi você que não sei o que, em vez de você fazer it was you, você só inverte e fala assim, ó, was it you? Né? Isso aqui é para pergunta, tá? Quando você vai fazer uma afirmação, foi você que não sei o que, it was you, foi você. Quando você vai perguntar, foi você que não sei o que, was it you? E aí por isso que ele usou aqui no texto, ó, was it you? Foi você that called me, que me chamou. Lembra que a gente falou do call, que é chamar ou ligar? Então foi você que me chamou just now. Just now. Esse just now é bem legal porque é o seguinte, né? Agora há pouco, na realidade, né? Now é agora. Now é agora. Vocês já aprenderam isso aqui. Now, agora. Se você colocar um just na frente, fala assim, ó. Just now. Você está falando agora há pouco. Tipo, agora faz bem pouquinho tempo, né? É agora há pouco. Just now. Então, now é agora. Just now, agora há pouco. Contextualizando toda a pergunta. Was it you? Foi você that called me. Que me chamou. Just now. Foi você que me chamou agora há pouco? Was it you that called me just now? E aí o cara responde, né? O homem lá, né? Que saiu do dragão, né? O dragão que virou homem. Yes, it was I. Sim, foi eu, né? Yes, it was I. Aí você pergunta, não tinha que ser it was me, né? It was me, porque it was you, it was me. E it was me também não tá errado, mas it was I também tá certo. Então, que nem eu falei agora, né? Que It was you, foi você. Quando ele falou, yes, sim, foi eu. It was I. Yes, it was I. It was me também não tá errado, tá? Yes, it was me também não tá errado, mas it was I. Então, yes, it was I. Fui eu. Answered the man. Aqui tem um destaquezinho, answered, tá? Respondeu. Vem do verbo answer. Answer é responder. Answer, né? Answer é responder, answered, respondeu. Então, yes, it was I, answered the man. Ok? Vamos lá. E aí ele vai continuar falando. Aí o homem, o homem o dragão que virou homem fala, I have an important request to make to you. Muito simples essa frase, não tem mistério. I have an important request, né? To make to you. Então, an important request, um pedido, né? Request é um pedido, tá? Uma solicitação. Então, an important request é um pedido importante, tá? Alguns de vocês talvez... Só um minutinho, tá? Vou finalizar, depois eu volto na explicação que eu vou fazer. An important request to make to you, para fazer para você. An important request to make to you. Um pedido importante para fazer para você. Alguns de vocês talvez me perguntem, pô, Mário, por que ele usou an aqui? Porque você está acostumado a ver, né, o a. Cadê? Vamos pegar o bloco. Está acostumado a ver assim, um homem, a man, uma mulher,
a woman, um carro, a car, um pedido, a request. Um pedido é a request. Mas ali ele usou an e não a, né? Por quê? Porque é o seguinte, isso aqui é uma regrinha do inglês, vocês podem aprender rapidinho. Se a palavra que vem depois do artigo, né, do a, né, do do uma, começar com uma vogal, né, aí você vai ter que usar an. Por exemplo, uma maçã, você não fala assim, a apple, você fala an apple, tá? Em vez de falar, o sentido é o mesmo, é uma maçã. Só que um carro, a car, uma maçã, an apple. É só uma regrinha, tá? Por quê? Tenta falar a apple. Não sai, tá? Então você precisa falar an apple, tá? Só uma regrinha. Então aqui como veio important, que começa com o i, né? Uma vogal. Então, an important, tá? Em vez de important, an important. I have an important request. Eu tenho um pedido importante to make to you. Para fazer para você. E aí ele vai terminar dizendo, do you think you can grant it to me? Você acha que pode concedê-lo a mim? Primeiro de tudo, do you think, você acha no sentido de pergunta, tá? Do you think, eu vou até marcar assim, ó, vou marcar diferente, vou marcar com do you think. Quando vocês aprenderam agora há pouco, né, as perguntas no passado, eu dei uma explicaçãozinha do did, né? What did the whole thing mean? O que a coisa toda significava? Quando você vai fazer uma pergunta no presente, em muitos casos, você tem que usar o auxiliar do. Então assim, ó, olha só, e não quero que vocês aprendam a regra, eu quero que vocês aprendam o padrão. You think é você pensa, né? Você pensa. You go é você vai. E you study é você estuda. Tudo bem? Isso aqui são afirmações. Se você quer transformar essas afirmações em perguntas, você precisa colocar um auxiliar. E o auxiliar funciona assim, ó. Do you think? Né? Do you think? Aí você está falando, você pensa? É uma pergunta, né? Se você falar assim, ó. Do you go? Eu vou até colocar aqui o sinal de pergunta, né? Do you go? Você vai? Só falta eu conseguir escrever tudo certo, né? Você vai? Do you study? Do you study? Você estuda? Tá? Perguntas. Por isso que você fala assim, você não fala assim, you study English? Não. You study English você estuda inglês, é uma afirmação. Do you study English? É uma pergunta, tá? Só padrões. Pega os padrões. Então, do you think? Você... E aqui think com o sentido de achar, né? Você acha... Porque think é tipo, você pensa que você pode fazer isso? Eles usam think também com o sentido de achar, né? Você acha? Do you think you can grant it to me? Grant é conceder. Grant, conceder. Grant it, conceder isso. Ele está falando do quê? Do pedido aqui, ó, do important request. Então, como ele vai se referir a uma coisa, não é um homem, não é uma mulher, é um objeto, é uma ideia, é uma coisa, ele fala it. Então, do you think, você acha, you can grant, você pode conceder it, isso, o pedido, to me, ou seja, você pode conceder isso a mim, você pode concedê-lo a mim, granted to me, vou marcar também, tá? Conceder ele a mim, o pedido, né? Conceder o pedido. Então, a pergunta, você acha que você pode conceder o pedido a mim? Que eu estou te fazendo, né? Esse important request. E aí o Hidesatu vai falar, if it's in my power, deixa eu marcar de negrito aqui só, o Hidesatu vai falar, vamos puxar pra cá, if it's in my power to do so, I will, answered Hidesatu. Answered Hidesatu, vocês já aprenderam, né? O answer, agora há pouco eu falei, é responder o Hidesatu. Agora, if, palavrinha muito importante, significa se, né? Se isso acontecer, eu vou fazer sei lá o quê. If, blá, 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 tananana. Então, if it is in my power, se isso, it, né? Se referindo ao pedido, is in my power, então se isso está, né? Is in my power, estiver em meu poder. If it's in my power, se isso estiver em meu poder. E aí fala, e essa frase é meio complicadinha, porque ele fala assim, if it's in my power to do so. To do so é fazer isso, tá? To do so significa fazer isso. To do é fazer, e vocês vão ver que fazer às vezes vai ser do, às vezes vai ser make. Pega só os padrões, entendeu? Vai aprendendo as frases, foca no significado. Depois a gente entra mais em diferenças de do e make, tá? Não precisa saber qual que é a diferença do e make. Aprende os padrões que aí você vai se acostumando. Então aqui não existe to make so, né? To do so, fazer isso. Então,
If it's in my power to do so. É tipo, se estiver em meu poder fazer isso, tá? If it's in my power, se isso estiver em meu poder fazer isso. Então, se estiver em meu poder fazer isso, I will. Eu vou, eu farei. A gente viu bastante exemplos com will, acho que na aula do vocabulário booster passado, tinha I will isso, you will não sei o que. Então, will indica o futuro. Então, I will é eu vou, eu farei, tá? Então, se tiver no meu poder fazer isso, eu vou fazer isso. E aí o Hidesato conclui dizendo, but first, tell me who you are. Facinho essa frase. Mas primeiro, but first, tell me who you are. Tell me, me diga who you are, quem você é. Não é nem uma pergunta isso aqui, você vê que não tem sinal de pergunta, porque não está perguntando, não é who are you, tipo, me diga quem é você. É tipo uma afirmação, me diz quem é você. Tell me who you are. Eu vou até marcar tudo. Tell me who you are. Vou marcar até aqui, né? Diga-me quem é você. Tell me who you are. Poderia ser até... Vamos até alternar a ordem para ficar uma ordem que vocês reconheçam exatamente igual. Tell me who you are. Diga-me quem você é. Ok? Vamos lá. E aí, o rei lá, o cara que tinha se transformado, o dragão que tinha se transformado nas pessoas, deixa eu ver se falta um tempo. Vamos até aqui, né? O dragão que tinha se transformado em homem fala: I am the Dragon King of the Lake. Né? I am the Dragon King of the Lake. Eu sou o rei dragão do lago. Sem mistério aqui. I am the Dragon King of the Lake. Eu sou o rei dragão do lago. And my home is in these waters. E a minha casa, and my home está in these waters. These waters seria nestas águas, né? Até vou marcar aqui these waters, né? Waters. O detalhe é que assim, tá falando and my home is, e minha casa é in these waters. Na realidade teria que ser o in these aqui, né? In these waters. É nestas águas. Aí nestas águas, tá? Vocês vão ver que o is seria é ou está. Eu traduzi como encontra-se, né? Porque faz sentido. Ele tá falando, ó, eu sou o rei dragão e a minha casa é aí nessas águas aí, né? Nesse lago, no lake, né? And my home is in these waters. E aí ele fala, just under this bridge. Under this bridge é embaixo desta ponte. Under significa embaixo. E aí quando você fala just under, é uma maneira de dar ênfase, tá? Vocês vão ver que o just, né? A gente falou agora há pouco do just now, né? Now, agora. Just now, agora há pouco. Agora, quando você fala under, você está falando embaixo. Just under, bem embaixo, bem debaixo, exatamente debaixo. É uma maneira de dar ênfase. O inglês tem várias palavrinhas que dão ênfase e que são usadas de várias maneiras diferentes. O just vai ter vários usos diferentes. Então aqui, just under, bem embaixo, exatamente embaixo. Just under this bridge. Aí, o Hidesato vai falar para ele o seguinte. And what is it you have to ask of me? Said Hidesato, tá? Vamos dar uma olhada nessa frase aqui. And what is it? Né? E o que é isso? And what is it? Né? No texto ele fala, and what is it? And what is it? O que é isso? You have to ask of me. Que você tem para perguntar para mim ou para pedir para mim, tá? Ask significa perguntar, tá? Ask significa perguntar, mas também pode ter o sentido perguntar, também pode ter o sentido de pedir ou solicitar, tá? Também funciona com esse sentido. Então, aqui a gente traduziu como perguntar, mas uma tradução como o que você tem para pedir para mim ou para me solicitar também seria aceito, tá? What is it? O que é isso? You have to ask of me. Você tem para pedir para mim. And what is it? Eu vou até marcar. And what is it? E o que é, né? E o que é isso? You have to ask of me. Você tem para pedir para mim ou você tem para perguntar para mim. Né? Detalhe que eu botei um que aqui, porque esse que aqui, o que é isso? Que você tem para perguntar para mim não existe no inglês, né? Não tem o que. And what is it? Não tem o que aqui. Não tem what is it? That. Não tem. O que é isso? E o que é isso? Você tem que perguntar para mim. Eles omitem o que. Ok, a gente até falou isso, acho que foi na primeira aula que a gente falou isso, tá? Do Hidesato, mas vocês já estão pegando. E aí termina com said Hidesato, disse o Hidesato. Said é disse, vem do verbo say, quer dizer. Então, say significa dizer. Passado não é said, nem nada disso, é said, tá? Say, dizer, said,
disse, né, falou, né, disse é a melhor tradução no caso, said Hidesato. Aí o cara lá vai falar assim, ó, I want you to kill my mortal enemy, the centipede. I want you to kill, né, eu quero que você mate my mortal enemy, meu inimigo mortal, the centipede, tá? Não tem mistério aqui. I want you to kill seria a estrutura mais legal. Eu quero que você mate, tá? I want you to kill tananã. Eu quero que você mate tananã. I want you... Eu falo, para que não selecionei até o mate, né? Kill é matar. I want you to kill. Eu quero que você mate. E aí ele vai falar I want you to kill my mortal enemy, the centipede. Eu quero que você mate meu inimigo mortal, a centopeia. Who, olha o who, com sentido de que, a gente já estudou isso aqui. Who lives, que mora, tá? Pera, não era pra marcar tudo, era pra negrito. Tá, vamos lá, aqui. Desmarquei tudo, né? I want you to kill, eu quero que você mate, tá? My mortal enemy, the centipede. Who lives, que mora ou que vive, lives, né? Live é viver, morar. I live in Brazil, eu moro no Brasil, então eu vivo no Brasil, né? Que vive on the mountain, na montanha, beyond, tá? Beyond quer dizer, por exemplo, quando você fala beyond, normalmente é do outro lado, beyond the river, é tipo assim, do outro lado do rio, beyond the lake, do outro lado do lago. Quando alguma coisa tá beyond, significa que essa coisa tá ou do outro lado, ou tá muito adiante, ou muito em frente. Então, quando ele fala que a centopeia, ela live, né, who lives, que vive on the mountain beyond, é na montanha à frente, na montanha adiante. Eu não sei exatamente onde está, de repente está do outro lado do rio, mas tá lá beyond, provavelmente uma montanha que dá pra ver de longe. Esse é o sentido de beyond. É um pouco difícil de traduzir beyond aqui nesse caso, mas entende beyond como adiante, à frente, em alguns casos do outro lado. Você vai vendo, conforme você for vendo em outras coisas que você estuda em inglês a palavra beyond, você vai entender, é tipo além, lá do outro lado, tá? Beyond. Who lives on the mountain beyond, que vive na montanha beyond, a montanha que está lá, bem longe, lá adiante, lá em frente. E aí fala assim, and the Dragon King pointed to a high peak. E o Rei Dragão and the Dragon King pointed, apontou to a high peak. Isso aqui não tem mistério. Pointed to a high peak. Apontou para um alto pico, né? Pointed é o verbo apontar, o verbo é point, no passado é pointed, né? Então ele apontou, ele pointed to a high peak. A peak é um pico, tipo o pico de uma montanha, né? Ele está falando da montanha, então ele apontou para o pico da montanha e era um pico alto. Então, a high peak, um alto pico, um pico alto. O Rei Dragão apontou para lá e esse high peak estava on the opposite shore of the lake, na costa oposta do lago. Shore significa costa ou margem, né? É a costa, a margem, a shore, né? Então, se estava na opposite shore, estava na costa oposta. The opposite shore. Opposite shore, vamos colocar aqui, costa ou margem oposta, tá? Opposite shore of the lake, na costa oposta ou na margem oposta do lago. Beleza, pessoal? Com isso, então, a gente finaliza a parte 4. Acredito que vocês não vão ter problema nessa parte. Essa parte tem umas estruturazinhas bem legais que eu quero que vocês peguem, tipo assim, and what is it? E o que é isso? Just under, bem embaixo. Tem muito aqui também do do you think, was it you, foi você. Então, vários padrões bem legais. Acredito que não vai dar problema, ainda mais que vocês já estão com muita frase no ano, que vocês já estudaram 3 textos, então vocês já tem uma base bem forte de inglês. Então, chegando aqui, vocês vão começar a ver que aos poucos, cada vez vai ficar mais fácil. Por quê? Porque cada texto fica mais fácil. Porque vocês têm uma base de inglês, então vocês não estão entrando numa coisa completamente desconhecida, ok? Bom, para terminar essa aula de hoje, rapidinho aqui embaixo, né, cronograma de treino do texto essencial, deixa eu até tirar o essencial que você siga. Como sempre, qual que é o objetivo? Que você pegue esse texto, treine durante 2 dias e chegue a 90% a 100% de entendimento do áudio. Muita gente me falando, Mário, mas eu não estou conseguindo imitar o texto, estou entendendo muito bem, mas não estou imitando, tá? Imitar é só uma coisa opcional, é só um treino extra, digamos assim, para você soltar seu maxilar. Mas o mais importante é o entendimento, o seu objetivo, por isso que eu coloco aqui, o seu objetivo não é imitar perfeitamente, seu objetivo é entender de 90% a 100% do áudio, apertar play no áudio do Hidesato e entender de 90% a 100% como se aquilo lá fosse português, tá?
Dia de treino, não tem mistério, são 2 dias, você faz ou hoje mesmo, ou seguindo o cronograma, que seria você ver a aula hoje, amanhã você faz um treino 1 e depois da manhã o treino 2. Treino sem mistério. Primeiro, vou passar rapidinho porque vocês já sabem, né? Revisão, linha por linha do texto. Linha por linha, uma vez, faz a revisão. Depois, 3 sessões de treinamento no dia. 20 sessões de leitura mais escuta, ler e escutar ao mesmo tempo, prestando muita atenção. 20 sessões de escuta, só áudio. E depois você volta e faz novamente mais 20 sessões de leitura mais escuta. E para terminar o dia de treino, você faz uma sessão completa. Pega todos os áudios que você estudou até agora, ou seja, parte 1, 2, 3 e 4. Escuta todos na sequência, como se você estivesse estudando uma história, tá? Esse é o dia 1. Vocês já estão... Eu vou passar rápido esses treinos, porque vocês já sabem, né? Praticamente sempre o mesmo toda semana. E o dia 2, mesma coisa. Revisão linha por linha, 20 sessões de leitura mais escuta, 20 sessões de escuta, 20 sessões de escuta mais imitação. Muitas pessoas estão me perguntando, Mairo, aqui, quando eu for fazer imitação, eu posso olhar o texto também? Também pode olhar o texto, tá? Não tem problema. Se você quiser fazer escuta, olhando o texto e imitando, também pode. Isso aqui é um extra, tá? Isso aqui é um extra. Se você seguir certinho isso aqui, quando você chegou aqui, ó, nesse aqui, você já vai estar entendendo 90%, 100% do texto, tá? Não tem como você fazer 80, 100 repetições, depois de ver a aula, depois de fazer a revisão por linha, 100 repetições concentrado, tem que estar entendendo o texto. Se você não está entendendo o texto, você não está concentrando bem nas suas repetições, você não viu a aula direito, tem alguma coisa errada, tá? Mas se você fizer 100 repetições é mais do que o suficiente, e aqui você faz a imitação só como se fosse um extra. E aí, para terminar o dia, uma sessão inteira, My Lord Bag of Rice, parte 1, 2, 3 e 4, como se você estivesse escutando uma história. Beleza, pessoal? Muito obrigado, então, a todos vocês que viram a aula, que compareceram. Sei que você comparece na sua casa. My Lord Bag of Rice, parte 4. Estuda aí, manda ver, absorve todo o texto e vamos, que a gente tá só na terceira semana aqui de curso. Bons estudos, um grande abraço e a gente se vê nas próximas aulas. Até mais!